Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos mostrar como calcular a distância de um alvo utilizando o retículo da luneta e tendo o tipo de retículo e o comprimento da altura do alvo como parâmetros. Inicialmente apresentaremos as equações matemáticas necessárias para calcular a distância para os retículos mil-dot e MOA no sistema métrico imperial e internacional. Em seguida, vamos validar o tipo de retículo da luneta, tendo em vista que não é um retículo padronizado. E finalmente vamos realizar medições de distância com a luneta e validar essas medições com o uso de um rangefinder. Vamos iniciar apresentando as equações para o retículo mil-dot. Temos na figura uma representação desse retículo com marcações em mil-dots. Um alvo com altura T em metros a uma distância D em metros do atirador. Observe que, considerando um retículo padronizado de 1000 dots, o intervalo de marcação compreende a 1 miliradiano, a uma distância de 1000 metros. A altura do alvo ela pode ser representada por M marcações em miliradiano, tendo em vista que esse M é um fator que representa o número de intervalos em miliradiano. Observe o ângulo θ formado pela altura do alvo e a linha horizontal. A tangente de θ é dado pelo comprimento do cateto oposto, que é a altura do alvo T, dividido pelo comprimento do cateto adjacente, que é a distância do alvo em D. Portanto, tangente de θ é dado pela equação T dividido por D. Observamos ainda que o ângulo θ pode ser formado pelo somatório dos m's intervalos em miliradiano. Se você observar a figura, você tem aqui o intervalo de miliradiano, que é formado por essa seta vermelha horizontal. Então aqui você tem 1 miliradiano. Então se você somar todos os miliradianos aqui dos intervalos, vai dar o valor de θ. Então podemos dizer que o ângulo θ é igual a m vezes 1 miliradiano, que é 0,001 do radiano. Logo, substituindo o valor de θ, temos que tangente de m vezes 0,001 radianos é igual a T sobre D. Portanto, nossa equação é de tangente de m vezes 0,001 é igual a T sobre D, sabendo-se que miliradiano é muito pequeno, é a milésima parte de um radiano, que é 57 graus aproximadamente, e que o miliradiano se aproxima de zero. Da matemática, nós temos um teorema que diz o seguinte, que tangente de um ângulo alfa é igual a alfa se esse ângulo alfa for muito pequeno. Logo, tangente de m vezes 0,001 vai ser igual a m,001. Por quê? Porque m é o número de intervalos em miliradianos do retículo da luneta, mas esse retículo ele tem poucos intervalos, então m é um número pequeno. Então o número pequeno multiplicado pelo número pequeno, ele continua um número pequeno. Portanto, aplicando-se aqui o teorema, que tangente de alfa é igual a alfa, temos que tangente de m vezes 0,001 vai ser igual a m,0001. Logo, substituindo o valor de tangente de m vezes 0,001 por m,001, temos a seguinte equação. M vezes 0,001 vai ser igual à altura do alvo T sobre a distância.
Daí a gente pode tirar o valor de D, né? Para tirar o valor de D, você passa o D para o primeiro membro da equação multiplicando e passa o M vezes 0,001 para o segundo membro da equação dividindo. Então a equação fica da seguinte forma: D vai ser igual a T, que é a altura do alvo, dividido por M, o número de intervalos, vezes 0,001. Isso pode ser representado da seguinte maneira: T sobre M vezes 1 dividido por 0,001, mais 1 dividido por 0,01 é igual a 1000. Portanto, a forma da distância em metro, cujo alvo tem uma altura em metro, vai ser igual a T em metro vezes 1000 dividido por M. Isso para um retículo de 1000 DOT. Por exemplo, supondo que a altura do alvo é 1,75 metros e que M são 4 intervalos de 1000 DOT, conforme mostra aqui a figura. Esse fator M, ele pode não ser inteiro, ele pode ser fracionário. Nesse caso é só uma coincidência para deixar mais claro o exemplo. Portanto, utilizando a forma D em metros vai ser igual à altura do alvo em metros vezes 1000 dividido por M, substituindo os valores, temos que D em metro vai ser igual a 1,75 vezes 1000 dividido por 4. Logo, D em metros vai ser 437,5 metros. Então, você conseguiu calcular de uma forma estimada, baseado na altura do alvo, né, que é 1,75 metros, a tua distância, utilizando apenas os parâmetros que você observa na luneta. Suponhamos que continuamos com o retículo de 1000 DOTs, mas que agora as informações da distância e da altura do alvo vai ser no sistema métrico imperial. Então, a altura do alvo vai ser em polegadas, que é inch em inglês, e a distância vai ser em jardas, ou yards em inglês. E M continua o número de intervalos de 1000 DOTs. Nesse caso, partindo da fórmula anterior, nós observamos que a distância em qualquer unidade vai ser igual à altura do alvo em qualquer unidade vezes 1000 dividido por M, desde que a unidade da distância e do alvo seja a mesma. Então, se as duas distâncias forem iguais, a fórmula continua válida. Daí eu posso obter a minha distância em polegada. Então, a minha distância em polegada vai ser a altura do alvo em polegada vezes 1000 dividido por M. Mas sabemos que uma jarda são 36 polegadas. Portanto, a distância em jardas vai ser igual à distância em polegadas dividido por 36. Daí, você substituindo a distância em polegada nessa fórmula aqui, que é igual à altura do alvo em polegada vezes 1000 sobre M, se nós substituirmos a distância em polegada, a distância em polegada vai ser 36 vezes a distância em jardas. Temos a seguinte equação, né? Que distância em jardas vezes 36 vai ser a altura do alvo em polegada vezes 1000 dividido por M. Tirando o valor da distância em jardas, nós temos que distância em jardas vai ser a altura do alvo em polegada vezes 1000 dividido por M vezes 36. Ora, 1000 dividido por 36 vai dar 27,77. Daí, a nossa distância do alvo em jardas vai ser a altura do alvo em polegada vezes 27,77 dividido por M. Então, nós temos uma equação onde podemos entrar com parâmetros no sistema métrico imperial e calcularmos essa distância nesse sistema, que no caso a distância vai ser em jardas e a altura do alvo em polegadas. Considerando agora o retículo tipo MOA, nós temos ainda o mesmo cenário, o alvo com altura T, uma distância D.
nós temos as seguintes equações. Elas não vão ser demonstradas porque os valores dessas constantes dependem apenas das unidades, então manipulações algébricas dentro daquela forma geral, né, que a distância em unidade vai ser igual à altura do alvo em qualquer unidade vezes 1000 sobre m. Mas considerando agora o retículo em moa e os parâmetros no sistema métrico imperial, então distância em jardas e altura do alvo em polegada, a fórmula vai ser igual, distância em jardas vai ser igual a altura do alvo em polegada vezes 95,5 dividido por m, onde m vai ser o número de intervalo em moa. Para calcular no sistema métrico internacional, né, então a distância em metros vai ser igual à altura do alvo em metro vezes 3.438 dividido por m, número de intervalo em moa. Observe que o número de intervalo agora é em moa, né? Porque nosso retículo é do tipo moa. Se quisermos ainda a distância em metro e a altura do alvo em centímetros, a nossa equação vai ser distância em metro, que vai ser igual à altura do alvo em centímetros, vezes 34,38 dividido por m. Observe que 34,38 é igual aos 3.438 da fórmula aqui superior, dividido por 100. Então, se eu divido 34,38 por 100, eu vou ter essa constante 34,48. Da mesma forma que eu divido o t em metro dividido por 100, eu vou ter o t em centímetros. Vamos agora ver um exemplo, né, utilizando o retículo moa. Esse é um retículo Vortex, do tipo VMR1. No nosso exemplo, né, a altura do alvo vai ter 72 polegadas no sistema imperial. E o nosso M, se observarmos aqui mais próximo, nós vemos que a altura do alvo é equivalente a 4 marcações no retículo. Ora, esse tipo de retículo, por padrão, cada intervalo de marcação corresponde a 2 moa. Então, o nosso M vai ser 4 vezes 2, que é 8. Portanto, a nossa distância em jarda, né, já que estamos trabalhando no sistema imperial, vai ser igual à altura do alvo em polegada vezes 95,5, dividido pelo número de marcações M. Como a altura do alvo são 72 polegadas, então nós temos que a distância do alvo em jardas vai ser 72 vezes 95,5 dividido por 8. Isso corresponde a uma distância de 860 jardas. Então, senhores, observe que dependendo do tipo de retículo e do sistema que você está utilizando, as equações elas mudam basicamente essa constante. Ela mantém a estrutura da equação, mas a constante são diferentes para cada caso. Bom, essas foram as informações, né, teóricas sobre como calcular a distância para o retículo mil-dot e moa. Existe um vídeo aqui no canal, né, que fala como se calcula o mil-dot e o moa e qual a relação entre mil-dot e moa. Vocês podem ver no card acima. Em seguida, nós vamos, né, validar o retículo da nossa luneta, tendo em vista que não é um retículo padronizado. Então, nós vamos validar. Ele é um retículo mil-dot, mas vamos fazer essa validação. E em seguida, vamos fazer medições de distância no ambiente urbano. É claro que a luneta está desacoplada de qualquer tipo de arma, conforme pode ser visto no vídeo. E que essa luneta ela vai ser manuseada de forma manual, né? Uma vez tomada essa distância, nós vamos fazer a validação dessa distância com as distâncias medidas num telêmetro ou num rangefinder, né? Bom, então vamos seguir para a parte prática. Pessoal, para validarmos a marcação da luneta, né, em 1000 dots, primeiro vamos lembrar que o ângulo de 1 miliradiano, né, que 1000 dots é a representação de miliradiano em forma de marcação, né, utilizando pontos. Então,
Por definição, o miliradiano é um ângulo formado por uma altura de 1 metro a uma distância de 1000 metros. Ora, para validarmos a nossa marcação, se utilizarmos a distância real, padrão, né, do miliradiano, ela fica inviável na prática. Então, temos que trazer essa distância para uma distância menor e fazer uma correlação entre a distância real do miliradiano com a distância menor que nós estamos trazendo. Para isso, nós vamos dividir 1 metro por 100. 1 metro tem 100 centímetros, então dividindo por 100 eu vou ter 1 centímetro. E vou dividir a distância de 1000 metros por 100, que vai dar igual a 10 metros. Então, o ângulo formado por um alvo com a altura de 1 metro a uma distância de 1000 metros é igual ao ângulo formado por 1 centímetro de altura a uma distância de 10 metros. E esse ângulo é, por definição, 1 miliradiano. Então, senhores, nós temos aqui nossa referência, ela tem 3 quadrados, né? Um quadrado mais externo azul, que ele tem 5 centímetros, um quadrado mais interno branco, que ele tem 3 centímetros, e um quadrado vermelho, que ele tem 1 centímetro de lado. Então, significa que essa referência a uma distância de 10 metros, a marcação da luneta, se ela for em 1000 DOT, ela vai ser igual ao lado do quadrado. Por outro lado, né, sabemos que lunetas que têm zoom variável, né, potencial de amplificação variável, luneta de 4 a 16 por 44 ou 50, normalmente os fabricantes, né, utilizam o maior poder de amplificação para definir uma marcação padrão em MOA ou em 1000 DOTs. Então, na nossa luneta exemplo, que é de 4 a 16, nós vamos utilizar a máxima potência de amplificação, ou de zoom, que é 16. Aqui nós podemos observar, né, que o lado do quadrado casa perfeitamente com o intervalo de marcação, né? Portanto, está validado, né, que para esse zoom aqui de 16x, esse retículo se comporta como um retículo 1000 DOT. E essa que é a nossa validação. Uma vez validada, né, vamos utilizar esse nível de zoom e verificarmos as marcações da altura do alvo para podermos calcular a distância de nossas referências. Então, consideramos válido, né, está validado, conforme vocês podem observar. Então, vamos para a próxima etapa, que vai ser realizar as marcações e validar com o telêmetro. Para validar, né, a altura do alvo, vamos primeiro tirar a altura do alvo com o telêmetro. Aqui nós vamos tirar dessa abertura do palco externo, onde temos 5 metros. Agora nós vamos fazer uma nova leitura. Marcamos o ponto 1, marcamos o ponto 2 e o telêmetro está indicando 5 metros novamente. Para finalizar, a gente vai tirar uma terceira leitura. 5 metros, que implica que nós vamos utilizar essa medida como um valor de referência. Obtivemos, né, a altura do alvo real pelo telêmetro, e agora nós vamos medir o alvo através das marcações da luneta, conforme nós observamos aqui nas imagens. Nesse caso, verificamos que temos 15 marcações, portanto, o número n da nossa fórmula vai ser igual a 15, tendo em vista que nosso retículo é um retículo 1000 DOT. Para validar de forma prática a medição de distância através do luneta, vamos iniciar com a medição de distância de um teatro próximo ao nosso ponto de observação. No teatro, a nossa referência será a altura da porta do palco externo. Conforme visto anteriormente, essa porta foi medida utilizando um telêmetro e foi obtido como resultado que a sua altura é de 5 metros. Posteriormente, a altura dessa porta foi medida com a luneta e encontramos como resultado o valor de 15 intervalos de marcações, ou de 1000 DOT.
Vimos anteriormente que a equação para calcular a distância utilizando o retículo μ-dot no sistema métrico internacional é dado pela equação d em metros, que é igual à altura do alvo em metros vezes 1000 dividido pelo número de marcações. Portanto, substituindo os valores medidos e encontrados, temos que a distância em metros vai ser igual a 5 vezes 1000 dividido por 15. Logo, a distância em metro vai ser igual a 333,33 metros. Para validar essa medição, nós vamos realizar uma medição com o telêmetro. Nesse caso, ela está indicando uma medição de 318 metros linear e 317 metros na horizontal. Vamos efetuar uma segunda medição. Nesse caso, ela está dando 319 metros linear e 318 na horizontal. E para finalizar, nós vamos realizar uma terceira medida, que deu 318 metros. Essa medida confirma a média que está dando. E essa diferença é decorrente que na medição da porta do palco externo, o telêmetro ele não mede de forma fracionária. Então, provavelmente é uma medida fracionária. Outro ponto medido é um ar-condicionado aqui no prédio lateral. Esse ar-condicionado medido através da luneta está apresentando 5 marcações. Como segundo exemplos, temos a medição de um prédio lateral. Nesse cenário, a nossa referência é um ar-condicionado. Consultando o manual do fabricante, nós encontramos que a altura média de um ar-condicionado de 12.000 BTUs é 0,37 metros. Portanto, o nosso P vai ser igual a 0,37 metros. Observe que a medição através da luneta apresentou um resultado com 5 marcações, ou μ-dot. Nesse caso, utilizando a mesma forma anterior, que D em metro vai ser P em metro vezes 1000 sobre M, temos que D em metro vai ser 0,37, que é a altura do ar-condicionado, vezes 1000 dividido pelo número de marcação, que são 5. Nesse caso, obtemos que o valor da distância é 75 metros. Dando continuidade, nós vamos validar a medição desse segundo ponto através do telêmetro. Então, nós temos aí a nossa primeira medição, que deu 57 metros. Vamos repetir, vamos fazer uma segunda medição, onde nós temos 56 metros linear e 55 metros na horizontal. Por fim, nós vamos realizar uma terceira medição, que é uma caixa condensadora de uma central de ar-condicionado. Nós observamos que deu 3,5 intervalo de marcação. Por fim, fizemos uma terceira medição, que é no prédio frontal, onde nosso ponto de referência é uma caixa condensadora de central de ar-condicionado, e, analisando a documentação do fabricante, nós encontramos que esse tipo de condensadora possui 483 milímetros de altura. Portanto, transformando isso em metros, nós temos que o nosso P vai ser 0,483 metros. A medição da luneta nos mostra que a altura da caixa condensadora são 3,5 intervalos de marcação, ou de μ-dot. Portanto, utilizando a mesma forma e substituindo os valores, temos que D em metro vai ser igual a 0,483 vezes 1000 dividido por 3,5. Isso nos dá uma distância de 138 metros. Finalizando, nós vamos validar essa terceira medição. Então, observe que o valor encontrado foi 138 metros, que foi o valor exato do valor calculado.
Isso significa que a altura do nosso alvo realmente é verdadeira, né, de 0,483 metros. Validando, fazendo uma segunda medição, confirmamos, né, a variação aí só de 1 metro, 137 metros linear, 136 metros na horizontal. E para finalizar, uma terceira medição, que nos dá 137 metros linear e 136 metros na horizontal.